Você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Esses símbolos marcantes aparecem frequentemente na cultura popular. No entanto, a Bíblia não os chama dessa forma. Eles são, na verdade, os primeiros 4 selos de um livro selado com 7 lacres, que somente o Cordeiro poderia abrir. Mas esses eventos não ocorrem de maneira aleatória, eles seguem um padrão preciso que podemos ver refletido em Lucas 21, 9 e 11. Esse padrão revela algo surpreendente sobre os 7 selos do Apocalipse. Mais do que um mapa do fim dos tempos, eles mostram como Deus tem operado ao longo da história. O cavalo branco simboliza a conquista, o cavalo vermelho representa a guerra, o cavalo preto aponta para a fome e o cavalo pálido traz à morte, padrões que se repetem ao longo das eras. No entanto, os selos seguintes revelam algo ainda mais profundo. Almas clamando por justiça, sinais extraordinários no universo e, por fim, um silêncio impressionante no céu. Hoje, vamos explorar o significado de cada um desses selos e como eles influenciam tanto a nossa compreensão das Escrituras quanto os acontecimentos do presente. Você já guardou um segredo tão grande que parecia impossível compartilhar? Agora, imagine que o próprio Deus tem um plano oculto para todo o universo, selado e inacessível a qualquer ser criado. Foi exatamente isso que João presenciou em sua visão extraordinária. Lá estava ele, um fiel seguidor de Jesus, exilado na solitária ilha de Patmos. Os romanos o enviaram para morrer esquecido, mas Deus tinha planos muito maiores para ele. Num dia especial, enquanto João estava em oração, algo extraordinário aconteceu. De repente, ele não estava mais naquela ilha isolada, ele foi transportado à sala do trono celestial, diante do próprio Deus. E então, em suas mãos, havia um rolo sagrado. Mas esse não era um pergaminho qualquer. Ele estava coberto de escritos dos 2 lados, contendo os decretos divinos para o destino do mundo. Esse rolo estava selado com 7 lacres, impedindo que seu conteúdo fosse revelado. Dentro dele estavam os planos de Deus para julgar o mal, redimir seu povo e restaurar todas as coisas. Era como título de propriedade da criação, o roteiro final da vitória divina sobre toda injustiça. Foi então que algo angustiante aconteceu. Um anjo poderoso proclamou em alta voz: "Quem é digno de romper os selos e abrir o rolo?" O silêncio tomou conta do céu. Nenhum ser celestial, nenhum ancião, nenhuma criatura na terra ou sob a terra poderia abri-lo. Não havia ninguém digno o suficiente. Diante disso, João chorou profundamente. Ele não chorava apenas de tristeza, mas de angústia. Se ninguém pudesse abrir o rolo, o plano de Deus permaneceria selado. A criação nunca seria restaurada. O mal não teria fim. Parecia que toda esperança havia desaparecido. Você já se sentiu assim? Como se a resposta que tanto busca estivesse trancada? Como se o propósito de Deus parecesse distante e inacessível? Mas, quando tudo parecia perdido, um dos anciãos se aproximou e disse: "Não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu. Ele pode abrir o rolo." João ergueu os olhos, esperando ver um leão imponente. Mas o que ele viu? Um cordeiro. E não um cordeiro comum, mas um que parecia ter sido morto, e ainda assim estava vivo, de pé, com autoridade e poder. Era Jesus. O mesmo que morreu na cruz, mas ressuscitou em glória. Somente ele era digno de abrir o rolo, pois seu sacrifício na cruz pela humanidade, através de seu próprio sangue, o tornou o único capaz de revelar o plano divino. Quando o Cordeiro pegou o rolo, toda a criação no céu se encheu de louvor e adoração. Os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele e entoaram um novo cântico. "Tu és digno de tomar o rolo e abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue resgataste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações." Mas o que ocorreria quando esses selos fossem abertos? Que julgamentos cairiam sobre a terra? O primeiro selo revelaria algo tão impressionante quanto aterrador, algo que passa despercebido pela maioria das pessoas.
Você está preparado para o que virá a seguir? Pois, uma vez que o primeiro selo se rompa, nada mais será como antes. Você sabia que Jesus, em sua palavra, já nos alertou sobre o que aconteceria quando esses selos fossem rompidos? Embora muitos não percebam essa conexão, ela está prestes a ser desvendada. Quando o Cordeiro, Jesus, quebrou o primeiro selo, João ouviu um som que se assemelhava a um trovão. Um dos 4 seres viventes chamou: "Venha!" E o que apareceu diante de João? Um cavalo branco, com um cavaleiro segurando um arco e usando uma coroa. A princípio, isso pode parecer ser o próprio Jesus. Afinal, ele também cavalga um cavalo branco em Apocalipse 19. Mas, ao olhar com mais atenção, podemos perceber que este cavaleiro traz conquista, não salvação. A coroa que ele usa foi dada a ele, não conquistada por mérito. Muitos estudiosos sugerem que isso representa um enganador, possivelmente o anticristo, que conquista por meio da mentira, fingindo trazer paz enquanto secretamente trama a guerra. Jesus já nos advertiu sobre isso em Mateus 24, quando afirmou: "Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos." Isso não é algo aleatório, é exatamente o que Jesus nos disse que aconteceria antes de seu retorno. Então, o segundo selo foi quebrado. Outro ser vivente chamou: "Venha!" Dessa vez, um cavalo vermelho incandescente avançou. O cavaleiro carregava uma grande espada e trouxe a destruição da paz na terra. As pessoas começaram a se matar umas às outras, enquanto nações se voltavam contra nações. Isso se alinha perfeitamente com as palavras de Jesus. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação. Isso se encaixa perfeitamente nas palavras que Jesus nos deixou. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, uma nação se levantará contra outra. O que estamos vendo segue o padrão exato que nosso Salvador descreveu. Quando o terceiro selo foi rompido, surgiu um cavalo negro. O cavaleiro segurava uma balança, e uma voz proclamou: "Uma medida de trigo por um dia de salário." Isso representa uma fome imensa e uma crise econômica, onde as pessoas precisam trabalhar arduamente só para conseguir o básico para sua sobrevivência. Enquanto isso, o azeite e o vinho permanecem acessíveis apenas para os ricos, mostrando que os poderosos ainda desfrutam de conforto enquanto os pobres passam fome. Jesus também nos alertou sobre isso. Haverá fomes em muitos lugares. Por fim, o quarto selo revelou o cavalo mais aterrador de todos. Ele era pálido, com uma tonalidade esverdeada, como a de um cadáver. O cavaleiro simbolizava a morte, e o Hades o seguia de perto. Juntos, causaram a morte de 1/4 da população mundial, por meio de guerra, fome, doenças e até feras selvagens. Cada cavalo segue a sequência do anterior. A conquista gera guerra, a guerra traz fome, e a fome culmina em morte. É um ciclo terrível que impõe grande sofrimento sobre milhões de pessoas. Mas por que Deus permitiria que isso acontecesse? A resposta está no quinto selo, uma revelação tão profunda e pessoal que vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre a justiça de Deus. Diante de Deus, esperando por justiça, qual foi a resposta de Deus aos clamores dos mártires? Ele deu a cada um uma túnica branca, símbolo de pureza, honra e vitória. Essas vestes representam o reconhecimento de Deus pela fidelidade e sofrimento de seus servos. Porém, ao invés de lhes conceder a justiça imediatamente, Deus lhes disse algo surpreendente: "Descansem um pouco mais, até que se complete o número de seus companheiros, servos e irmãos, que ainda precisam dar suas vidas como vocês fizeram." Essa resposta revela algo profundo sobre o plano de Deus, algo que muitos não compreendem. Deus determinou um número exato de mártires que devem ser alcançados antes do julgamento final. O atraso não significa que Deus se esqueceu ou não se importa, mas sim que Ele está permitindo mais crentes seguirem o mesmo caminho antes do fim. Cada vida sacrificada tem um propósito dentro do plano maior de Deus. O sangue desses mártires não é ignorado. Assim como o sangue de Abel, que clamava da terra,
Deus ouve o clamor deles, veja Gênesis 4:10. Ele promete que a justiça perfeita virá, mas não é o momento ainda. Ele pede paciência, pois seu tempo é perfeito, mesmo quando não conseguimos compreendê-lo. Para cada crente que sofre perseguição hoje, isso traz uma enorme esperança. Deus vê o sofrimento. Ele não se esqueceu de você. Sua dor tem um propósito no plano divino. E, um dia, Ele fará tudo se ajustar à sua perfeita justiça. Nenhum tirano, opressor ou perseguidor escapará da justiça de Deus. Mas o que acontece quando o tempo de paciência de Deus chega ao fim? O que ocorre quando o número completo de mártires é alcançado e o julgamento se inicia? A abertura do sexto selo revela um momento tão aterrador que até as figuras mais poderosas da terra prefeririam a morte e enfrentar o que está por vir. O sexto selo. Quando a criação se despedaça sob a ira de Deus. O que poderia fazer reis e generais buscar refúgio em cavernas, pedindo que as montanhas caíssem sobre eles? Qual tipo de evento poderia fazer com que os mais poderosos e ricos da terra tremessem de terror absoluto? O sexto selo revela exatamente isso. Uma catástrofe cósmica tão intensa que ultrapassa qualquer coisa que possamos conceber. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, João viu algo que desafia nossa compreensão dos desastres naturais. Primeiro, um terremoto gigantesco abalou toda a terra, não um simples tremor, mas uma devastação tão imensa que deslocou montanhas e ilhas de seus lugares. Nada na história se aproxima dessa destruição. Nem o terremoto de magnitude 9.5 no Chile, nem o tsunami de 2004, nem mesmo as mais poderosas armas nucleares já criadas. Em seguida, o sol se apagou completamente, tornando-se negro como um tecido de luto, o tipo de pano usado em tempos de grande tristeza. A lua tornou-se vermelha como sangue, lançando um brilho sinistro no céu escuro. Depois, as estrelas caíram do céu como figos maduros sendo derrubados de uma figueira por um vento forte. Você consegue imaginar milhares de estrelas queimando ao atravessar a atmosfera e caindo sobre a Terra? Se isso descreve chuvas de meteoros ou forças espirituais sendo abaladas, já que as estrelas muitas vezes simbolizam anjos nas escrituras, a imagem é aterradora. Esses acontecimentos não são simples desastres naturais, mas sinais exatos previstos por Jesus e pelos profetas antes do grande dia do Senhor. Joel, por exemplo, já tinha falado sobre isso. O sol se tornará escuro e a lua se tornará como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. Isaías também previu isso. As estrelas do céu e suas constelações não brilharão. Isaías 13:10. E, claro, Jesus falou sobre isso em Mateus 24:29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Finalmente, algo ainda mais inacreditável aconteceu. O céu se enrolou como um pergaminho sendo fechado. Isso pode ser uma descrição da atmosfera sendo rasgada ou algo ainda mais impressionante. A ruptura entre o reino físico e o sobrenatural, como se a barreira entre o céu e a terra fosse temporariamente removida. Como reagiram as pessoas diante desses sinais cósmicos? As pessoas de todos os níveis da sociedade, desde os governantes e generais até os ricos e até mesmo os escravos, buscaram refúgio em cavernas e entre as rochas das montanhas. Elas não estavam apenas fugindo de desastres naturais. Sabiam perfeitamente o que estava acontecendo. Elas reconheceram que os julgamentos vinham diretamente de Deus, e em um grito de desespero, clamaram às montanhas e rochas: caíam sobre nós e nos escondam da presença daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. O grande dia da sua ira chegou, e quem poderá suportá-lo? Reflexione sobre essas palavras. Essas pessoas prefeririam ser esmagadas pelas montanhas do que enfrentar a ira de Deus. Elas entendiam que os eventos que estavam presenciando não eram coincidências, mas o julgamento justo de Deus. O mesmo Cordeiro que havia sido sacrificado por elas agora se mostrava como juiz divino, trazendo castigo que ninguém poderia escapar. Aquele que, em sua primeira vinda, havia sido um Salvador cheio de misericórdia,
agora se revelava como juiz justo, diante do qual nenhum pecado poderia se esconder. O sexto selo ilustra como toda a criação reage ao confronto da santidade de Deus com o pecado humano. O próprio planeta se despedaça sob o peso do julgamento, à medida que o dia do acerto de contas se aproxima. Mas quando imaginamos que o sétimo selo trará mais destruição, algo totalmente inesperado ocorre. O sétimo selo. O silêncio que transforma tudo. Você já vivenciou um momento tão profundo que deixou todos em total silêncio? Pode ter sido em um funeral, após uma notícia inesperada, ou um instante de pura reverência. Agora, imagine o céu onde os anjos estão constantemente proclamando Santo, 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 e os anciãos adoram sem cessar, de repente se tornando completamente silencioso. Quando o Cordeiro abriu o sétimo e último selo, João testemunhou algo surpreendente. O céu ficou em silêncio absoluto por cerca de meia hora. Embora meia hora possa parecer um intervalo curto para nós, no céu, onde a adoração nunca cessa, esse silêncio de 30 minutos é algo impensável, quase incompreensível. O que poderia ser tão imenso e impressionante que até os anjos se calariam diante de sua magnitude? Esse silêncio solene nos remete a uma passagem de Abacuque 2:20. O Senhor está em seu santo templo. Toda a terra deve permanecer em silêncio diante dele. Este silêncio não é vazio. Ele carrega um propósito profundo, como um momento tenso que antecede uma sentença final. Então, 7 anjos foram entregues com 7 trombetas, e cada som delas anunciaria julgamentos ainda mais terríveis. O silêncio foi finalmente quebrado. O céu manteve sua respiração suspensa, pois o tempo da justiça estava finalmente chegando. Os julgamentos que se seguiriam com as trombetas seriam tão devastadores que os selos pareceriam leves em comparação. Você está pronto para o que está por vir? E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.